Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 127. Salmo 127. Leremos só um versículo, na verdade só a primeira parte do versículo 1. Salmo 127. Nós vamos ler apenas a primeira parte do versículo, tá bom? Lá até onde está edificam. Vamos ler juntos, está na projeção, logo depois nós vamos orar. Salmo 127, a primeira parte diz: se o Senhor não edificar a casa, mais uma vez. Aleluia. Curva sua cabeça. Glória ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós estamos aqui diante de Ti, nosso coração, a nossa mente, totalmente entregue a Ti. Fala conosco, Deus. Revela a Tua vontade. Ó Espírito Santo, prepara-nos para receber com alegria, com contentamento, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, para que possamos crescer no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar. Meus queridos, nós começamos no domingo passado uma série de 3 mensagens, cuja temática é não negociamos. Não negociamos. E no domingo que passou, na primeira delas, nós falamos que não negociamos a palavra. A palavra de Deus é um valor por excelência. A palavra de Deus é o nosso referencial. A palavra de Deus é a coisa mais preciosa que o Senhor nos deixou. E nós não nos apartamos da palavra. O nosso alvo é ajustar a nossa vida ao que está na palavra do Senhor. E hoje, nós prosseguimos declarando que não negociamos os valores familiares. Não negociamos os valores familiares. Eu quero dizer para vocês, seja os que estão aqui no templo conosco, seja os que estarão acompanhando essa mensagem em casa pela transmissão, ou depois olhando pelas redes sociais, que o que vamos pregar aqui hoje é aquilo que cremos, é aquilo que defendemos, e é aquilo que nós não negociamos como igreja do Senhor, como família Betânia. Assim como nós declaramos que nós não negociamos a palavra, nós também não negociamos os valores familiares, os valores cristãos para a vida em família. Nunca espere vir a um culto nesta igreja, aqui na Igreja Batista Betânia, para ouvir uma mensagem ou uma palavra contrária àquilo que nós vamos estar ouvindo nesta noite, porque nós não nos apartaremos da palavra. Nós entendemos que não somos seres perfeitos, portanto é possível que alguma coisa que você ouça aqui nessa noite ainda não seja muito ajustado na tua vida, mas nós somos desafiados a cada dia a marchar para o centro da vontade de Deus, para o centro da palavra de Deus. Escute uma coisa, ao longo da história, toda vez que Deus destruiu uma sociedade, nós constatamos que os seus valores familiares já estavam completamente corrompidos. Completamente deteriorados. Foi assim como a sociedade antediluviana.
quando Deus destruiu toda uma geração com o dilúvio, os valores familiares daquela geração estavam completamente corrompidos. Deus olhou dos altos céus e os homens estavam vivendo completamente diferente do ideal que Ele estabeleceu para a vida em família. Jesus, quando se reportou a isso, Ele diz que aquela geração era uma geração que comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento, ou seja, era uma geração que fazia o que queria, que vivia da forma que queria, que não estava nem aí para os ensinamentos de Deus. Foi assim com a sociedade em Sodoma e Gomorra. Aquela sociedade, aquelas cidades foram destruídas pelo Senhor. Mas era uma sociedade onde, antes da destruição dos céus, as famílias já estavam completamente destruídas, moralmente corrompidas, vivendo contrário a tudo aquilo que o Senhor deixou como referencial para uma vida familiar. E a Bíblia diz que será assim nos últimos dias, nos dias vindouros, nos dias em que mais uma vez a sociedade será completamente abalada, e a Bíblia mostra que nos últimos dias os valores familiares estarão completamente deteriorados. E nós já observamos muitas dessas coisas ocorrendo. Isso mostra que nós estamos caminhando para os últimos tempos. A Bíblia fala que tempos terríveis sobrevirão, de homens egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, a desobediência aos pais, a ingratidão, a impiedade, a falta de amor pela família. E nós já olhamos tudo isso acontecendo. Preste atenção, sempre que os homens destroem um modelo de referencial deixado por Deus, eles chamam para si grande destruição. Todas as vezes que os homens pegam algo que Deus construiu, para que eles rasgam isso e destroem, chamando para si desgraça, tragédia, destruição. E é o que está acontecendo com a vida em família. O Senhor deixou um modelo, o Senhor construiu valores, mas ao longo do tempo os homens estão dizendo: nós não queremos o modelo deixado por Deus, nós não aceitamos esses valores, nós estamos construindo algo mais moderno, algo mais funcional, algo mais prazeroso, e o modelo de Deus deixado para as famílias está sendo deixado de lado, e nós estamos observando a sociedade vivendo um período de caos crescente. Nessa noite, nós queremos declarar que os valores que Deus deixou são os melhores para a família, que nós vamos lutar pela preservação desses valores, que nós individualmente como igreja os defenderemos e jamais negociaremos. Aleluia. Lembrando, a Bíblia é o nosso referencial de valores familiares. A Bíblia é a nossa referência de valores familiares. O texto que nós lemos inicialmente mostra que casa segura é casa edificada por Deus, que família segura é família edificada por Deus.
Ele, o nosso Deus, é o referencial de valores seguros para a família. Ele formou a primeira família, ele idealizou a família, ele tem a fórmula, ele tem a receita para uma vida familiar segura. Eu não tenho que buscar fora. Cuidado. Tem muita gente oferecendo receitas diferentes. Nós encontramos o tempo todo hoje e somos bombardeados com fórmulas diferentes. E muitas pessoas têm adotado essas fórmulas. O mundo não é nosso referencial de valores familiares. O mundo não é. Nós não estamos aqui para seguir a fórmula do mundo. Nós não estamos para seguir o modelo do mundo. Irmãos, nós não mudamos porque o mundo muda. O nosso olhar é para a palavra. É para a palavra. Esse é o nosso desafio. Se todo mundo estiver dizendo que é certo e a Bíblia diz que é errado, nós ficamos com a Bíblia. Mesmo que pareça que a gente está ficando maluco, porque está todo mundo dizendo diferente. Não faça só porque todo mundo está fazendo. Nós fazemos aquilo que a Bíblia nos ensina, nos orienta. O nosso referencial é a palavra, não é o mundo. Mas também o nosso referencial de valores familiares não é nenhum governo humano estabelecido aqui na terra. Nenhum governo. Seja de que matriz ideológica, de que corrente política venha se estabelecer no nosso país, é nosso referencial de valores familiares. Nós não reconhecemos que é atribuição de qualquer governo ensinar valores familiares para a família. Nós já temos a nossa fonte de ensino. Nós já temos a nossa fonte de ensino e ela é a palavra. E eu sei o que eu estou falando aqui nessa noite. Está sendo transmitido, está gravado. E que alguém pode pegar com isso e fazer o que quiser. Não é essa a minha preocupação. Nós não reconhecemos como legítimo qualquer orientação de qualquer governo que seja para a nossa família, se a Bíblia disser que é pecado. Não importa quem diga, não importa o grau de autoridade, acima de nós a maior autoridade é a palavra de Deus. Governo nenhum pode nos obrigar a praticar algo contra a palavra, contra a nossa fé. Assim como nós respeitamos todos aqueles que proclamam uma fé diferente da nossa no nosso país, porque vivemos num estado laico. Mas uma outra coisa, a mídia não é nosso referencial de valores familiares. O que a mídia diz não pauta aquilo que somos. Seja a TV, sejam as telenovelas, sejam os telejornais, sejam os programas de entretenimento, sejam o que nós encontramos aqui no celular. Isso não é referência para nós, igreja, povo de Deus. A mídia diz que cada um faz o que quiser, vive como quiser.
em termos de família, que se organiza a família como quiser, da forma que quiser. Irmãos, a Bíblia nos ensina a respeitar as pessoas. E desrespeito não combina com o Evangelho. E dizer, nós respeitamos aqueles que pensam diferente de nós, que vivem diferente de nós, que fazem escolhas que nós não concordamos, nós respeitamos, convivemos muito bem com as pessoas que pensam o contrário. Agora não esperem que venhamos a defender essas escolhas se a Bíblia diz que é pecado. Não defendemos. Não concordamos, mas respeitamos. As pessoas são livres. Nós não podemos impedi-las que vivam as suas escolhas. Agora não esperem que a igreja ensinem tais práticas se a Bíblia diz que é um erro. Não esperem. O modelo de edificação de uma família que nós pregamos é o que está na Bíblia. E para esse modelo todos nós temos que convergir. Todos nós que temos que caminhar. Segundo a Bíblia, a família começa com um casamento, com uma aliança. Não necessariamente uma cerimônia. Mas nós podemos, irmãos, dizer que a Bíblia tem um modelo claro. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, a Bíblia falando sobre esse início da família, diz: portanto, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Veja, para nós, casamento não é como qualquer um considera, mas como a Bíblia considera. E como é que a Bíblia considera e nós ensinamos, pregamos, sem desrespeitar ninguém, sem preconceito contra quem vive uma vida diferente, é livre para viver isso. Não esperem que ensinemos isso. O que a Bíblia ensina é: casamento biblicamente é um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Ah, pastor, mas alguém vive. Ok, essa pessoa vive e ela tem o direito de viver como ela quiser. Eu estou falando que nós ensinamos aqui. Nós não ensinamos aqui preconceito contra ninguém. As pessoas são livres para viver como quiserem, inclusive em desobediência a Deus. E nós respeitamos e convivemos. Mas o que nós pregamos aqui, isso aqui é casamento. Um homem e uma mulher. A Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe e vai se unir à sua mulher. Ah, pastor, mas tem igreja que permite casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ok, irmãos, tem igreja, não essa igreja. Não essa igreja que procuramos viver de acordo com a palavra. O casamento que a Bíblia ensina, ele é monogâmico. Não é poligâmico. Eu fico olhando no programa de televisão, aparece um bonitão lá com duas mulheres. Nós vivemos um trisal, não vejo trisal na Bíblia. Nós vivemos um quadrisal, nós vivemos uns... Você pode viver do jeito que você quiser. Porque você tem outros referenciais. O nosso referencial é a palavra. É a palavra. É isso que nós ensinamos aqui aos nossos filhos. É isso que nós nos dedicamos aqui. E nosso modelo aqui não é homem, não. É a palavra.
E qualquer um que esteja vivendo diferente, procure se ajustar à palavra. Irmãos, o casamento que a Bíblia nos ensina é para ser permanente. Esse é o ideal, e é esse que nós perseguimos. Não significa dizer que alguém que tenha tido uma experiência ruim, uma experiência fracassada no casamento, que vai ser maltratado aqui na igreja, que não vai ser amado, que vai ser... Mas nós não nos pautamos em experiências individuais. Nós caminhamos para o alvo. Vocês nunca vão ouvir o pastor ou alguém ensinar aqui: irmão, casa, se não der certo, separa. Essa não é a orientação bíblica. Trave lutas. Mas se alguém não consegue, vai ser amado da mesma forma. Mas nós temos que continuar com o nosso alvo estabelecido. Nós nunca incentivaremos aqui alguém a se separar. Nós nunca vamos aqui estar defendendo o divórcio. Nós entendemos que é uma realidade, que acontece. A Bíblia diz que Deus autorizou Moisés a dar carta de divórcio, mas não era a vontade de Deus, era a dureza do coração do homem. O casamento que a Bíblia nos ensina é baseado na fidelidade, é uma aliança. Nós não concordamos com a infidelidade. Nós não somos coniventes com ela. O modelo bíblico que nós ensinamos é que a intimidade entre o casal, a intimidade sexual, ela é para o casamento. Ah, pastor, mas você está fora de moda. Eu não estou ensinando moda aqui. Ah, pastor, mas ninguém pratica isso. Eu não estou preocupado, irmãos, com o que as pessoas estão praticando. Nós estamos falando o ideal de Deus. Glória a Deus. É isso que a palavra ensina. Fora do casamento, a Bíblia diz que é fornicação. E, irmãos, a desobediência, ela é atemporal. Ah, pastor, no primeiro século era assim, nós estamos no século 21. Essa palavra, ela, irmãos, transcende o tempo. Ela transcende o tempo. Segundo o modelo bíblico, a família é baseada no princípio da autoridade. No princípio da autoridade. Irmãos, eu olho na Bíblia e não vejo que a família é baseada no princípio da democracia. Eu não vejo isso. Ah, aqui lá na minha casa aqui, toda decisão a gente reúne todo mundo, faz uma votação, a maioria ganha, é isso aqui. Ok, na tua casa é assim. Eu não estou pregando o que acontece na tua casa, eu estou falando na Bíblia. A Bíblia mostra que Deus construiu a família com o princípio de autoridade. Deus é autoridade sobre os pais e sobre todos. Amém? Amém, irmão? Amém. E Deus não fica toda hora consultando o que a gente quer, não. Ele estabelece. Ele estabelece. Mas a Bíblia também mostra que Deus constituiu os pais como autoridade sobre os filhos. A autoridade sobre os filhos. Não é filho que tem que dizer o que pai tem que fazer. Ah, mas irmão, está um tal de uma modernidade aí, de uma democracia, de uma anarquia. Porque, irmão, não é nem democracia, é anarquia. É falta de governo dentro de casa. Cada um faz o que quer. O moleque não sabe nem andar ainda, meu irmão, mas ele já peita o pai, já peita a mãe. E aí a gente fica rindo. Isso não é modelo. A Bíblia diz: ensina a criança. Ensina o caminho a ela. Biblicamente, eu não estou preocupado em isso. Biblicamente, os pais têm o direito de direcionar os filhos. Os pais têm o direito de disciplinar os filhos. Os pais têm o direito de corrigir os filhos em amor.
e até de usar a vara se necessário, em amor. Cadê os pequenininhos aqui para dizer assim, amém, pastor? Pois é. Mas não, tem uma regra que não pode isso, não pode aquilo. Na tua casa a autoridade é você. Não tem ninguém que venha ensinar você a como educar os teus filhos, porque quem convive diariamente é você. Mas a Bíblia mostra que nós temos que fazer isso em amor, não é tirania. Não é ditadura, não é na brutalidade. Irmãos, Deus nos disciplina porque nos ama. Ou você nunca na tua vida cristã, nunca sentiu a mão de Deus pesar? É só beijinho, é só vitória, é só abraço. Irmão, tem hora que Deus pesa, dói, machuca, mas a Bíblia diz que Ele corrige a quem Ele ama. A quem Ele ama. Não conto quantas surras eu levei, olha. Eu não sei nem se eu não tenho uma orelha maior do que a outra. Eu acho que tem hora que meu pai pegava mais do lado de cá, assim. E de joelho, isso, aquilo, outro. Amo os meus pais. Louvo a Deus pela disciplina, pela autoridade dentro da minha casa. Isso é princípio estabelecido por Deus. Irmão, segundo o modelo bíblico, a família é fundamentada na honra. Honra. E quando você pega para entender o que é honra, honra é a consideração que se deve ter por uma pessoa de alta estima, de grande importância. E na família todos são importantes, portanto nós temos que ter em alta consideração. Em alta consideração. E eu tenho que ter alta consideração não só pelos certinhos, pelos perfeitinhos. Todos da minha casa eu tenho que ter alta consideração. Os filhos devem honrar os pais, ter os seus pais em alta consideração, apreço, carinho, cuidado, e isso nunca cessa. Nunca cessa. Você pode ter 5 anos, pode ter 50, tem que honrar os teus pais. É inadmissível saber que eles estão passando uma dificuldade, um problema, uma luta, e porque você já tem a tua família constituída, você não se sensibiliza, você não se interessa, você não se manifesta para ajudar. A Bíblia mostra, irmãos, que nós temos que honrar. Mas pastor, meu pai era bruto. A Bíblia não está abrindo um parêntese para dizer os que foram brutos não. Mas meu pai era um alcoólatra. A Bíblia não está abrindo um parêntese para dizer um alcoólatra não. Ele está dizendo, filhos, honrem os pais. Mas meu pai foi ignorante comigo. Mas a Bíblia não coloca essa exceção, honrem. A Bíblia diz que o esposo deve tratar a esposa com honra, com alta consideração, com apreço, com carinho, com cuidado. 1 Pedro 3,7. Isso é bíblico. A esposa deve tratar o esposo com honra também, alto apreço. Esses valores nós não podemos nos apartar, mas porque eu estou zangado, porque me fez isso, me fez aquilo. O problema é que a gente começa a se apegar às concessões e fugir do princípio. Segundo a Bíblia, o modelo que nós adotamos, que nós defendemos, que nós não nos apartamos, a família é fundamentada no princípio do respeito. Respeito.
respeito. Se você puder colocar uma placa bem grande na tua casa, que vale para todos, inclusive para você, respeito nesse lar. Porque, irmãos, é um tal do desrespeito. E aí os adultos dão um mau exemplo. As crianças vão e vão aprendendo a desrespeitar. Filho tem que respeitar pai. Filho tem que respeitar mãe. Mas os pais devem respeitar os filhos também. A Bíblia diz: pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Não provoquem ira. O esposo deve respeitar a esposa. E a esposa deve respeitar o esposo. É bíblico. Não precisa uma lei. Não precisa uma lei para nós, irmãos. Nós não fazemos isso por causa de uma lei, mas por causa da palavra. Irmão, preste atenção uma coisa. A Bíblia considera qualquer tipo de violência inaceitável, injustificável diante de Deus. Qualquer tipo. Se há uma situação no meu ministério, e aqui se eu tiver errado, Deus vai me corrigir, irmão. Mas se tem uma situação no meu ministério, em que eu como pastor, já recomendei a separação, em caso de violência física, eu já recomendei. Chegou aqui, toda marcada, apanhou de facão. Pastor, o que eu faço? O que você faz? Vai ficar esperando a próxima vez para ser morta? Separa e vai na delegacia da parte. Nós aqui não compactuamos com violência doméstica, seja de qual for. Eu não preciso de um governo me dizendo isso. Eu não preciso de um código penal me dizendo isso. A minha Bíblia diz isso. Respeito para com a família do cônjuge. Irmão, no nosso país, tem hora que a gente faz chacota de tudo, piada de tudo. E assim, a gente quer ser respeitado, quer que a minha família seja respeitada, mas tem hora que a gente olha para a família do companheiro e não manifesta o mesmo respeito. A minha família é importante para mim, é valiosa para mim, eu a respeito, e quero que a minha companheira faça da mesma maneira e vice-versa. Mesmo que eu não concorde com algumas atitudes, eu devo respeitar a família do meu companheiro, da minha companheira, eu devo respeito. Não sou obrigado a concordar com comportamentos, mas respeito é algo, irmãos, que nós não temos que ultrapassar. É uma linha que o servo de Deus não tem que infringir a ninguém. Escuta uma coisa aqui, ó. Você está querendo casar com alguém e essa pessoa já chegou na tua cara e disse assim: eu não suporto a tua família. Tu está achando que isso vai dar certo? Você está achando que isso é um bom começo? Não suporta a minha família, tu acha que vai me tratar bem? Eu posso até dizer, irmãos, olha, até algumas coisas eu não concordo, mas eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar, isso é um princípio básico. Eu vejo gente insistindo com relacionamento, irmão. E aí a pessoa está dizendo:
que não gosta eu não gosto dos teus filhos. E tu vai continuar com esse negócio. Ele já disse que não gosta. Já deu sinais de que não gosta. Você acha que vai dar certo, irmãos? Tem hora que nós ficamos brincando com princípios estabelecidos na palavra. Por isso nós estamos trazendo esse direcionamento, essa orientação, relembrando isso, porque eu sei que eu não estou falando nada de novidade para todos os que estão aqui ou que estão nos ouvindo. Segundo o modelo bíblico, a família é fundamentada no amor. É fundamentada no amor. Mas o amor bíblico é um amor que transcende as palavras. É um amor que salta aos olhos. É um amor que se manifesta. Se manifesta no cuidado. Se manifesta no zelo. Se manifesta no carinho. Se manifesta na atenção. Se manifesta na disposição por fazer sacrifício. Por isso é que de vez em quando eu olho para algumas pessoas, irmãos, e eu digo assim, o maior bem que essa pessoa podia fazer à humanidade era não constituir uma família. E sozinho. Se não está disposto a fazer sacrifício, se não está disposto a amar, se não está disposto a cuidar, viva só. Mas relacionamento familiar é coisa séria. E Deus há de cobrar isso de nós. Eu quero concluir dizendo que a melhor forma de nós como igreja, como servos de Deus, contribuirmos para um mundo melhor, não é pegar os valores do mundo e trazer para dentro da nossa casa, trazer para dentro da nossa igreja, aplicar na nossa família, mas é praticar os ensinamentos e valores que Deus nos deixou para a edificação de uma família saudável. Amém, queridos? Não negocie. Não ceda à tentação de negociar os valores bíblicos deixados por Deus para o bem-estar da tua família e de todas as famílias. Lembre-se do que falamos no início. O texto diz que se o Senhor não edificar, se Ele não estiver na edificação, se os valores não forem os valores que Ele deixou, em vão trabalho. Em vão trabalhos que tentam edificar. Ei, irmão, o que estão tentando fazer com família aí não é edificação, é destruição, é desmoralização, é enfraquecimento. Por isso a nossa oração nessa noite é o que o Senhor te mantenha firme, amém? Não é fácil lutar por coisas que cada vez menos pessoas acreditam. O Senhor te sustente, renove as tuas forças, te dê sabedoria para cuidar da família que Ele te deu, te mantenha perseverante nos seus santos ensinos, e que a cada dia a tua família seja frutífera e engrandeça o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé. Louvado seja Deus. Que todos nós nos ajustemos ao que está estabelecido na palavra do Senhor. Curva sua cabeça e vamos orar. Te louvamos, Deus, pelo ensino que recebemos de Ti. Te louvamos pelo despertamento. Ó Senhor, que cada um de nós, olhando para a Tua palavra como espelho, possamos observar o que precisa ser melhorado em nós, o que precisa ser corrigido, o que precisa ser aperfeiçoado.
para que a luz do teu evangelho possa brilhar através de nós, através do nosso viver. Ó Deus, abençoe as famílias dos teus filhos que estão aqui nessa noite, daqueles que não vieram, mas que estão nos acompanhando. Que a tua paz possa invadir os seus lares, que a tua bênção possa repousar sobre suas vidas, que a transformação dos céus, ó Deus, possa cada dia estar, Senhor, presente na vida de cada um dos familiares, e que possamos viver uma vida de acordo com o teu propósito, em nome de Jesus, amém. Ainda em pé, queridos, eu gostaria de chamar aqui à frente a nossa irmã Maria dos Remédios. Vem aqui à frente. Irmã Antônia, que está do lado aí, vem com ela. Opa, aqui à frente, apresentar essa irmã. Glória a Deus, ela vai ficar aqui e vai ficar de frente para os irmãos para que a conheçam. Glória a Deus. Ela procurou nossa irmã, depois nos procurou, falou a sua história de vida, da sua vivência no Evangelho, das suas dores, do tempo que se afastou dos caminhos do Senhor, mas como o Senhor não desistiu dela, foi lá, tratou, restaurou, trouxe de volta e direcionou para cá. E o Senhor mostrou a ela que ela deveria vir para cá e se congregar conosco, e caminhar conosco. E nós nessa noite a recebemos com muita alegria, dispostos a ajudá-la no crescimento, numa vida a cada dia, de superando barreiras nos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Alguém nessa noite que gostaria de aproveitar a ocasião e manifestar uma reconciliação com o Senhor, ou aceitar Jesus como Salvador, e nós oramos por você. Alguém conosco nessa noite que gostaria de se converter ao Senhor ou se reconciliar com Cristo? Se houver, nós queremos tão somente orar por você, abençoar a tua vida, a tua escolha. Alguém entre nós? Nós vamos orar, tá? E aqui nós não impomos nada, mas nós vamos abençoar a vida da nossa irmã. Aleluia. Estenda as mãos para cá. Glória a Deus. Senhor, nessa noite nós estamos muito felizes, porque em meio a tantas lutas, em tantas dores, há uma história, ó Deus, de muitas coisas difíceis. A tua filha olhou para os céus e viu a tua mão estendida, o teu amor permanente, a tua graça derramada sobre ela. E ela decidiu voltar. Ela decidiu, ó Deus, voltar para junto de Ti, buscar de Ti o perdão, buscar em Ti a reconciliação. E o Senhor mostrou lugar para ela ser tratada, ser amada, ser abençoada e ser bênção. E nessa noite nós apresentamos a nossa família Betânia. E ó Deus, nos ajude a ajudá-la. Nos ensine, ó Deus, a ensiná-la. Mas que no meio do amor, do carinho e do aconchego, aqui ela possa ter a paz que ela precisa. Ela possa recuperar a alegria, o prazer em Te servir, em Te adorar. Que o Senhor a abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.